Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, preparamos aqui na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora uma semana de espiritualidade, nós, os frades do Convento de Santa Teresa. Essa semana de espiritualidade aconteceu do dia 5 ao dia 9 de outubro de 2015. Ela teve por tema as 7 faces da alma. Nós fizemos uma leitura com a ajuda de alguns padres, de alguns frades de nossa ordem. Eles nos ajudaram a fazer uma leitura do livro Moradas do Castelo Interior de Santa Madre Teresa. No último dia, fizemos a apresentação de um teatro com a atriz Carolina Camini, que também é nossa paroquiana, um teatro num formato de monólogo. E é o vídeo seguinte que vocês vão assistir. É um espetáculo, de fato, é arte, mas o pedido que faço para vocês é que assistam esse vídeo com o sentimento de desejo de união com Deus, com oração. Assistam esse vídeo em forma de oração, com oração pessoal.
Já não quero que fales com homens, mas com anjos. Desde aquele dia, fiquei animada a deixar tudo por Deus, de uma maneira que me deu a impressão de que Ele quis, naquele momento, transformar por inteiro a sua serva. Essas palavras se cumpriram, pois nunca mais consegui permanecer em amizades, nem ter consolo, nem afeição particular, senão por pessoas que, pelo que percebo, amam a Deus e procuram servi-lo. Mesmo que se trate de parentes e amigos, não tenho como agir de outro modo. Tratar com quem não ama a Deus, nem se dedica à oração, se tornou uma penosa cruz. No dia 28 de março de 1515, eu nasci em Ávila, na Espanha. Minha mãe e meu pai me deram o nome de Teresa del Mar. Com 20 anos de idade, fugi para o convento da Encarnação das Carmelitas e me forcei a ser uma religiosa, pois não queria perder a alma. Preferi sofrer pouco tempo aqui em religião do que sofrer eternamente no inferno. Tinha certeza de que ao menos no purgatório eu estaria. Aprendi a grande graça da oração num momento de enfermidade intensa. Quando li o livro do terceiro abecedário de Francisco de Ossunha e o livro das Confissões de Santo Agostinho, comecei a ter um grande temor ao bom Deus. Quem começou a ter oração não deve deixá-la, por mais pecados que cometa. Com ela, terá como se recuperar. E sem ela, terá muito mais dificuldades. Por isso, peço aos que ainda não começaram, que por amor a Deus não se privem de tanto bem. Não há o que temer, mas o que desejar. Para mim, a oração mental não é senão tratar de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. E se ainda não o amais, porque para que o amor seja verdadeiro e duradoura a amizade, deve haver compatibilidade. O Senhor exige, como se sabe, que não se cometam faltas, que se seja perfeito. Nós, no entanto, somos viciosos, sensuais e ingratos. Não podeis por vós mesmos chegar a amar, porque não é de vossa condição. Mas levando-se em conta o muito que Ele vos ama e o quanto vale ter a sua amizade, passai pelo sofrimento de estar muito na presença de quem é tão diferente de vós. A pessoa pode imaginar que está diante de Cristo e acostumar-se a enamorar-se de sua sagrada humanidade, tendo-o sempre consigo, falando com Ele, pedindo-lhe auxílio em suas necessidades, queixando-se nos seus sofrimentos, alegrando-se com Ele em seus contentamentos e nunca esquecendo-se dele por nenhum motivo. E sem procurar orações prontas, preferindo palavras que exprimam os seus desejos e necessidades. É excelente maneira de progredir, e com rapidez. E se acaso não souberes onde eu me escondi, não busques aqui e ali, mas se me encontrar quiseres, a mim busca-me.
A nossa alma é como um castelo, todo de diamantes ou de cristal muito claro, onde há muitos aposentos, tal como no céu há muitas moradas. A bem da verdade, irmãos, não é outra coisa a alma do justo, senão o paraíso onde ele disse ter suas delícias. Não há razão para nos preocupar e nem nos cansar buscando compreender a formosura deste castelo. Pois ainda que entre ele e Deus exista a diferença que há entre Criador e criatura, basta que Sua Majestade diga que o fez à sua imagem, para que possamos compreender a grande dignidade e formosura da alma. Não encontro outra coisa com que comparar a grande formosura e capacidade de uma alma. De fato, a nossa inteligência mal chega a compreendê-la, assim como não pode chegar a compreender a Deus, pois Ele mesmo disse que nos fez a sua imagem e semelhança. Não é pequena lástima e confusão que por nossa culpa não entendamos a nós mesmos nem saibamos quem somos. Não seria grande ignorância se perguntasse a uma pessoa quem ela é e ela não soubesse dizer quem é seu pai, sua mãe ou sua terra natal? Se isso seria grande insensatez, muito maior, sem comparação, é a nossa, quando não buscamos saber quem somos e só nos detemos no corpo. Sabemos que a nossa alma existe apenas por alto, porque assim ouvimos dizer ou porque assim diz a nossa fé. Mas raras as vezes em que buscamos compreender as riquezas existentes nessa alma, o seu grande valor, quem nela habita. E assim não nos preocupamos em conservar a sua formosura. Digo-vos que a porta para entrar neste castelo é a oração. Ao entrarmos nas primeiras moradas, devemos estar prontos para entrarmos em si e preparados para um profundo autoconhecimento. Mas a chave do autoconhecimento é a busca de Deus. Pois jamais chegamos a nos conhecer totalmente se não procuramos conhecer a Deus. Para não nos tornarmos covardes para as grandes coisas por causa de nossa miséria, ponhamos os olhos em Cristo, nosso bem. Será por pedir que desvieis os olhos das coisas exteriores, contemplando algumas vezes como não poderíeis contemplar a coisa mais bela, mais formosa que se possa imaginar. Somos peço que olheis. Somos peço que olheis para Ele. Na segunda morada, a alma já começa a ter oração e vai se fortalecendo através de meditações de palavras de pessoas boas, sermões, toda a exigência possível, a moldar a sua vontade à de Deus. Para isso, é necessário sempre orar, a fim de não andar sempre em tentação.
decidir por Cristo, o Cristo crucificado, é o segredo dessas terceiras moradas. Oh Mestre, que bem farei para alcançar a vida eterna? Por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mas quais? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Se queres ser perfeito, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Assim terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Segue. Se não estivermos dispostos a segui-lo, paramos aqui. Muitos param aqui. É necessário atitudes que se unam à decisão. Sigamos a Cristo, morramos com Ele. Nas quartas moradas, o pastor assobia, dizendo o nosso nome. Ele apacenta todas as nossas faculdades. Tudo se aquieta, pois Ele mesmo quer nos conduzir até as sétimas moradas. Ele deixa que escutemos sua voz para segui-lo. Aqui, muitas graças que não dependem de nossos esforços começam a ser manifestadas. Sentimos enorme deleite no corpo e grande satisfação na alma. A vontade fica cativa. O intelecto não gostaria de entender nenhuma outra coisa. A alma se dilata. Nas quintas moradas, Deus sai ao encontro da alma para tê-la consigo, na sua primeira experiência de união, que nos faz renascer para uma vida nova. Tendo, pois, se desenvolvido, a lagarta começa a edificar a casa onde há de morrer. Eu gostaria de explicar que essa casa é para nós Cristo, onde depois nos transformaremos numa linda borboleta branca. São os primeiros encontros antes do noivado. O esposo nos marca com seu selo, como se fosse numa cera maleável. Ele vela pela nossa honra e está disposto a nos desposar. Ele nos marca com uma ferida e nos inflama com uma chama de amor. Aqui, a alma se convence que o verdadeiro amor a Deus é o amor ao próximo, sendo necessário forçar a vontade a esquecer o próprio bem e trabalhar aliviando o trabalho do próximo. Eis que chegou o noivado, nas sextas moradas. A alma foi preparada pelo próprio Senhor para este grande momento. A alma nunca esteve tão desperta para as coisas de Deus, nem com tão grande luz e conhecimento de Sua Majestade.
O Senhor concede muitos favores à sua noiva, a fim de que ela tenha ânimo para unir-se a tão grande Senhor e tomá-lo por esposo. Ó grande Deus, pareço tremer, eu, criatura tão miserável, ao tratar de assunto tão alheio ao que mereço entender. De fato, tenho estado imersa em grande confusão, pensando se não seria melhor acabar em poucas palavras esta morada, pois creio que podem pensar saber eu do assunto por experiência, o que seria enorme vergonha. Sem dúvida, sabendo eu quem sou, isso seria terrível. Mas quando nosso Senhor é servido, compadece-se de tudo que a alma padece e já padeceu, ansiando por sua presença e amor. Defenderás minha honra não só como Criador, como Rei e como teu Deus, mas como verdadeira esposa minha. Minha honra é a tua e a tua minha. Suave alcançar tua paz, porque
transformada no amado ficou. Beija-me, amado Rei, com os beijos de tua boca, onde mais que a morte é o teu amor. Beija-me, ó Moisés, divino Jesus, do meu amado eu sou, e Ele é meu. Ó tão forte amor de Deus, feliz é a alma que aqui chegou, te contemplou. Impossíveis não existem a quem amasse, ouvastes meu coração contigo, teu olhar atraiu minha alma. Compadeço-me daquelas almas que bebem tão grande graça por escolherem permanecer na vida de pecado, vendo que em certa época também eu estive nessas condições. Também com elas o Senhor pode usar de misericórdia. Tomemos, pois, particular cuidado em suplicá-lo a Deus, rogando pelos que estão em pecado mortal. Pelo amor de Deus, vos peço e sempre vos lembreis dessas almas em vossas orações. Porém, não nos dirigimos a elas agora, mas sim àquelas que já fizeram penitência de seus pecados e estão em graça. O Senhor introduziu a alma em sua morada. Não podemos considerar a alma como algo isolado ou limitado, mas sim como um vasto mundo interior, onde cabem tantas e tão lindas moradas como as que tendes visto. E é certo que seja assim, pois dentro da alma existe uma morada para o próprio Deus. O Senhor a une assim. O grande deleite que ela sente é o de ver-se junto de Deus. Mas quando Ele a une a si, a alma já não entende mais nada, pois perdem todas as faculdades. Introduzida a alma nesta morada, se lhe mostra a Santíssima Trindade, Deus em 3 pessoas. Primeiro, lhe vem no espírito uma inflamação que se assemelha a uma nuvem de enorme claridade. Ela vê então nitidamente a distinção das divinas pessoas. Por uma notícia admirável que lhe é infundida, entende com certeza absoluta serem as 3 uma substância, um poder, um saber, um só Deus. Lhe parece que as 3 pessoas nunca mais se afastaram dela. Vê nitidamente que estão em seu interior, no mais íntimo de si, num lugar muito profundo. Tratemos agora do divino matrimônio espiritual. O Senhor se apresentou sob forma de grande resplendor, formosura e majestade,
como depois de ressuscitado, e lhe disse que já era tempo de tomar como seus os interesses divinos, enquanto ele se ocuparia dos interesses dela. Dessa vez, foi tão diferente que a deixou desatinada e espantada. De fato, o Senhor pode comunicar à alma várias visões, mas tendes que tomar cuidado e saber que existe uma grande diferença entre as visões passadas e as desta morada. Há tão grande distância entre o noivado e o matrimônio espiritual quanto aquela que existe entre os que apenas são noivos e os que já não podem separar-se. No matrimônio espiritual, muito menos, pois essa secreta união ocorre no mais íntimo da alma, no lugar onde habita o próprio Deus e no qual, a meu ver, não é necessário porta para entrar. O Senhor une a alma a si. O grande deleite que a alma sente é ver-se unida ao próprio Deus. E ela fica com tão grande deleite que já não sei com que compará-la. O Senhor parece querer manifestar-lhe a glória do céu, fazendo de modo mais inefável que em qualquer outra graça ou gosto espiritual. Vou mostrar-lhes, através dessas pobres comparações, a união seria como se caísse uma água do céu em uma fonte ou um rio, confundindo-se então todas as águas. Já não se sabe mais o que é água do rio ou água que caiu do céu. É também como se um pequeno arroio se lançasse ao mar, já não tendo mais meios de recuperá-lo. Ou ainda, como se em um recinto houvessem duas janelas pelas quais entrasse muita luz. Penetram divididas no recinto, mas depois se tornam uma única luz. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Parece-me que o mesmo pode dizer a alma aqui, pois é onde aquela borboletinha a qual nos referimos morre, fazendo-o com grandíssimo deleite, pois sua vida já é Cristo. É essa a vida que a alma tem agora. Em primeiro lugar, um esquecimento de si, a ponto de verdadeiramente parecer que já não existe. A alma está tão inteiramente transformada que não se reconhece mais. Nem se lembra de que para ela haverá céu, vida ou honra. Ela se dedica por completo a promover unicamente a glória de Deus. Não julgueis que ela se descuide de comer, dormir e de fazer tudo a que está obrigada pelo seu estado. Falamos de coisas interiores, pois das exteriores pouco há a dizer. O segundo efeito é um grande desejo de padecer. É tão imensurável o desejo que fica nessas almas de que se faça nelas a vontade de Deus, que tem por bom tudo o que Sua Majestade faz. Se Ele quiser que padeçam, sejam bem-vindos os sofrimentos. Caso contrário, não ficam desconsoladas como antes. Essas almas têm também um grande deleite interior
quando são perseguidas, fazendo-o com muito mais paz do que nos estados anteriores, e sem nenhuma inimizade por aqueles que lhes fazem mal ou desejam fazer. Na verdade, elas passam a ter por essas pessoas um amor todo especial, sentindo ternamente se as veem em algum sofrimento. Agora é tão grande a vontade que tem de servi-lo, louvá-lo e beneficiar alguma alma, se o puderem fazer, que não só não desejam morrer, como preferem viver muitos anos padecendo grandíssimos tormentos. A alma não sente nenhum temor da morte, não mais do que teria de um suave arroubo. O fato é que os desejos dessas almas já não se dirigem a deleites e gostos. Elas trazem consigo o próprio Senhor, sendo Sua Majestade quem agora vive. Essas pessoas vivem em grande desapego de tudo e com grande desejo de estar sempre a sós, ou ocupadas em algo que possa beneficiar alguma alma. Não as acompanham nem aridez, nem sofrimentos interiores, mas apenas a lembrança de nosso Senhor, e tal ternura para com Ele que desejariam dedicar todo o tempo aos seus louvores. Quando se descuidam, o próprio Senhor as desperta. Vê-se claramente que o impulso com que o faz procede do interior da alma. Assim como um fogo, por maior que seja, não lança a chama para baixo, mas para cima, assim também se entende aqui esse movimento interior que procede do centro da alma e desperta as faculdades. Penso que, chegando a ter oração de união, se não nos descuidamos de seguir seus mandamentos, o Senhor mostra essa preocupação com relação a nós. Quando isso vos acontecer, lembrai-vos que é dessa morada interior, onde está Deus em nossa alma, que vem esses toques, e louvai-o muito. Por certo é seu aquele bilhete escrito com tanto amor, em letras que só vós podeis decifrar, e com um pedido que somente vós conseguis interpretar. E não deixeis de responder à sua majestade, ainda que estejais ocupadas exteriormente ou em conversa com algumas pessoas. Com efeito, acontecerá de nosso Senhor querer conceder-vos essa graça secreta em público, mas como a resposta deve ser interior, é muito melhor fazer o que vos digo através de um ato de amor, ou repetir com São Paulo: que quereis, Senhor, que eu faça? Meu corpo, vida e afeição.
sempre em quietude. Tudo que o Senhor lhe comunica se passa em tão grande silêncio e quietude, que me faz lembrar da edificação do templo de Salomão, durante o qual não se podia ouvir o mínimo ruído. O Senhor introduz a alma nesta sua morada, onde só Ele e a alma se regozijam em grandíssimo silêncio. Ó Senhor, será bom dizer-vos os motivos pelos quais o Senhor concede tantas graças neste mundo. Sua Majestade não nos poderia fazer maior favor do que de dar-nos uma vida que imite a de seu Filho tão amado. Assim tenho por certo que Ele nos concede essas graças para fortalecer a nossa fraqueza e... fortalecer a nossa... Sim, para fortalecer a nossa fraqueza, para que possamos enfrentar os grandes sofrimentos. A alma não deve se preocupar com a sua honra. Toda sua lembrança deve ser para contentá-lo mais, bem como... Não. Toda sua lembrança deve ser para contentá-lo mais, bem como em mostrar-lhe o quanto ama. Ponde os olhos no crucificado, tudo vos parecerá pouco. Contemplai nosso Senhor carregando a cruz, sem que os algozes os deixem ao menos respirar à vontade. Ele porá em vós olhos tão belos, compassivos, cheios de lágrimas, e se esquecerá das suas dores para consolar as vossas, deixando o vosso coração assim transbordar, porque orar assim é de grande deleite a seus olhos. Se realmente, Senhor, tudo quereis sofrer por mim, de que vale isso que estou sofrendo por vós? De que posso me queixar? Caminhemos juntos, Senhor. Para onde fordes, quero ir também. Onde passardes, quero também passar. Só vos peço
Sabeis de fato o que significa ser espiritual? É fazer-se escravo de Deus, marcado com o seu selo, o da cruz. Assim o Senhor poderá nos vender como escravos de todo o mundo, como Ele foi. E com isso não nos injuria, mas nos concede grandes graças. Já lhe entregamos toda a nossa liberdade. E se não tendes o propósito de fazê-lo, não espereis grandes benefícios. Pois o fundamento desse edifício é a humildade. E se esta não for genuína, o próprio Senhor não elevará muito, para não cairdes por terra. Por isso, se quereis verdadeiramente entrar nessa morada, procure cada um ser a menor de todas e sua escrava, buscando em como e em que servi-las. Assim assentareis alicerces fortes e o vosso castelo não desabará. A ingestão do vinho desta adega, aonde o Senhor introduziu a alma e de onde não a deixa mais sair, causa grande fraqueza no corpo. Mas Deus é nosso alimento. Assim como o alimento que é recebido no estômago fortalece a cabeça e o corpo, é o Senhor que nos fortalece. Busquemos, pois, praticar a oração, não para nos deleitar, mas para termos forças para servir. Em suma, concluo dizendo que não edifiqueis torres sem ter alicerces fortes, porque o Senhor não olha tanto a grandeza das obras, como o amor com que elas são praticadas. Pois isto é oração. Para isto serve o matrimônio espiritual, para nascer obras, sempre obras. Frente aos ramos, entre os cristãos, eu suplicava ao Senhor, me corrigisse tanto mal, que defendesse sua igreja, mesmo com minhas fraquezas, eu desejava servir ao Senhor. Então me decidi a fazer o pouco que posso, seguir a Cristo com toda a perfeição. Seguir a Cristo com toda a perfeição. Depositei a minha confiança
tão poucos amigos, todo meu anseio era que esses fossem irmãos que entregassem a vida por ele e desejassem a salvação das almas. E desejassem a salvação das almas. Depois